Olá, queridos, bom dia, paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs, que estarão mais uma vez tendo acesso a essa devocional. Que o Senhor em Cristo Jesus te abençoe e te dê uma sexta-feira de vitória, de livramento e de bênção. Bom, queridos, mais uma vez eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar ao teu coração. Já pedindo a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Você também ative o sininho para que todas as vezes que um vídeo chegar aqui nesse canal você seja notificado. E não esqueça de dar um like aí nesse vídeo e compartilhar com seus amigos para que eles também sejam abençoados por essa palavra. Bom, queridos, eu quero nesta manhã trazer mais uma reflexão. Eu quero continuar meditando com você, porque esse texto é tão fantástico e eu quero aqui falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro livro dos Reis, o capítulo 19, versículo 15, diz assim: Então o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Queridos, quando nós analisamos esse texto, Deus falando para o profeta Elias: Vai e volta pelo teu caminho. Eu quero trazer uma reflexão dentro desta palavra, teu caminho. Perceba que o Elias, ele andou todo esse trajeto sem Deus ter falado para ele fazer isso. Perceba que ele deixou o seu moço, ele entra no deserto, e no deserto ele vai caminhar até o monte. Perceba que Deus não mandou ir para aquele lugar. Quando ele vai a Sarepta, Deus manda ele ir. Quando ele volta quando ele fica esse tempo escondido, e depois Deus fala para ele: é tempo de você voltar e se apresentar a Acabe. Ele volta porque Deus mandou voltar. Só que quando ele sai e vai para um deserto, e naquele deserto ele caminha até o monte, perceba que Deus não dá a ele a orientação para ir para o deserto ou para fazer o que ele está fazendo. Mas nesse percurso, desse caminho, Deus vai dizer para ele: vai e volta. Por que voltar? Porque todas as vezes que nós tomamos atitudes que Deus não nos mandou tomar, ou saímos de lugares que Deus não nos mandou sair, nós teremos que voltar, nós teremos que retornar. Muitas vezes nós queremos mudar para uma nova etapa da nossa vida, deixando alguma coisa para trás. E não tem como, querido, você viver uma nova etapa deixando algo lá atrás, algo mal resolvido, algo que não foi concluído. Então é preciso voltar lá. É por isso que Deus não atendeu a oração do Elias quando ele pediu para morrer. Deus não atende essa oração, porque Deus sabia que era uma fase, e Deus tinha um plano, um projeto para a vida do seu profeta. Nós precisamos entender que quando eu falo de caminhos de Deus, eu estou falando sobre a vontade de Deus. Deus tem os seus propósitos e os seus projetos na minha vida. Jeremias vai dizer que o Senhor vai falar para Jeremias no capítulo 1: antes que te formasse no ventre, eu já te conheci. As nações te dei por profeta. Se nós entendemos que Deus tem o seu projeto para a minha vida,
projeto de Deus para a vida de cada um ser humano. O problema é que ao longo do tempo a gente vê pessoas abandonando a vontade de Deus para viver as suas próprias vontades. E nós vamos ver que isso na Bíblia está recheado de pessoas que disseram, olha, eu não quero mais, agora eu vou fazer desse jeito. Ou pessoas que optaram a fazer da sua maneira, do seu jeito, e abandonaram o jeito de Deus, a vontade de Deus, e abandonaram o projeto de Deus, queridos. Isso hoje continua acontecendo. Pessoas que estão dizendo não para Deus, para viver os seus projetos, para viver as suas vontades, para viver o seu querer. Então, nem tudo. Às vezes tem gente que fala assim, olha, não, Deus sabe. Deus tem o controle de tudo. Eu já vi gente vivendo uma vida de pecado, dizendo assim, não, o tempo de Deus. Meu querido, Deus nem queria que você tivesse isso. Eu acho que tem gente que pensa, que Deus vai dizer assim, ó, eu quero que você saia da minha presença, você fica lá fora, depois eu vou te pegar. Não, querido, as escolhas, elas sempre serão nossas. A escolha, nós temos sempre a opção do certo e do errado. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E muitos os que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos os que a encontram. Então o que o texto está dizendo aqui é que existem dois caminhos, duas portas. Existe a porta larga e existe a porta estreita. Mas ele começa dizendo, entre pela porta estreita, ou seja, opte pela porta estreita. Deseje a porta estreita. Caminhe no caminho estreito. E aqui nós vamos ver que existe dois caminhos. O caminho do homem e o caminho de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Muitas das vezes, e em sua maioria, os caminhos do homem, que significa as vontades do homem, o desejo do homem, as decisões do homem, o propósito humano, muitas das vezes tem a participação de Satanás. Então, quando você decide fazer as suas vontades, muitas das vezes o maior favorecido, o maior beneficiado com isso é Satanás. Porque você rejeita o que Deus tem para você para agir conforme suas vontades, e o maior beneficiado é Satanás. E muitas das vezes o diabo é que propõe essas coisas, esses pratos. Na maioria das vezes, Satanás é que está por detrás desses pratos. É a proposta para te tirar do propósito. Olha isso aí. É o diabo colocando uma proposta para te arrancar do propósito. Então, muitas das vezes, o diabo sabe que Deus tem um propósito na sua vida, ele coloca uma proposta para te arrancar do propósito. Precisamos ficar muito atentos em relação a isso. Então, ele diz aqui que nós podemos escolher entre a porta larga e a porta estreita, o caminho largo e o caminho estreito. E olha o que Jesus vai dizer: se alguém quiser vir após mim, Lucas 9:23, negue a si mesmo. Ele está dizendo o quê? Se alguém quiser. Você não é obrigado a andar no caminho de Deus. Você não é obrigado a fazer a vontade de Deus, não, querido. Você não é obrigado a se submeter à vontade de Deus. Não é obrigado.
As escolhas são tuas, mas as consequências também. Porque toda escolha que você fizer, você vai ter que arcar com as suas consequências. Tanto para o lado bom como para o lado ruim. Você vai ter que arcar com as suas consequências. Então, escute isso. Ele está dizendo que se alguém quiser vir após mim, isso aqui vai para muita gente que acha que não faz a vontade de Deus, mas que Deus está com ele. É o que mais a gente ouve dizer. Não, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o meu coraçãozinho, Deus sabe. Para com isso, querido. Ele está dizendo, se alguém quiser vir após mim, e não tem, Deus não trabalha com ninguém. Escute isso. Deus não trabalha com gente morna. Sabe o que é gente morna? É gente indefinida. Ele disse que o morno, ele vomita da sua boca. Não, mas eu amo Jesus, eu amo a palavra, mas eu tenho... É aquela pessoa que diz que é casada com Jesus, mas tem um caso com o diabo. Não funciona. Não funciona. Ou você é, ou você não é. Ou é mentira, ou é verdade. De uma fonte, não tem como jorrar dois tipos de água. Ou é amarga ou é doce. Não dá, querido. Ou você é quente ou você é frio. Não tem como ficar. Ou é uma coisa ou é outra. Ou você é mundano, você é crente. Ah não, eu sou crente, mas, querido, Deus não trabalha com ninguém em cima de muro. Com Deus é sim, não, não. Então, escute isso. Se alguém quiser vir após mim, esse vir após mim é se alguém quiser andar no meu caminho, seguir-me. E para você seguir alguém, você vai andar pelos mesmos caminhos que esse alguém andou. E ele está dizendo, se alguém quiser vir após mim, andar pelo meu caminho, negue-se a si mesmo. A primeira coisa que nós precisamos fazer para viver o caminho de Deus, a vontade de Deus, é negar a si mesmo. Negar a si mesmo. A si mesmo. É eu limitar a minha vida. É eu dizer não para mim. É eu me renunciar. É eu viver o Evangelho de Cristo. Paulo disse, já estou crucificado em Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que é isso? Eu não tenho mais as minhas vontades, é Deus que domina a minha vida agora. É Deus que me guia agora, eu não tenho mais o controle, eu não faço mais o que eu quero, eu faço agora o que Deus quer. A pergunta que eu faço é, você tem feito o que Deus quer? Você tem feito? Você acha que foi fácil para Abraão pegar o seu filho e levá-lo para o monte sabendo que iria sacrificar o seu filho? A gente só consegue negar a si mesmo quando a gente vive uma vida de obediência. Obediência, palavra de Deus. Então, eu só consigo negar a mim mesmo quando eu decido viver uma vida de obediência. Abraão decidiu obedecer. E ele decidiu andar no caminho de Deus. Você acha que foi fácil, irmãos? Você tem coragem hoje de sacrificar? Eu fico pensando, se Deus falasse isso para mim, falasse isso para você, às vezes você não tem coragem de renunciar a um copo de cerveja, não tem coragem de renunciar uma atitude profana, não tem coragem de renunciar a certas coisas por amor a Cristo, imagina sacrificar o seu único filho. Então, para viver o caminho de Deus é preciso renunciar a esse relacionamento que Deus não te mandou entrar nele, você nem orou, você está nele porque sacia a sua carne, te dá um certo prazer carnal, mas Deus não está nisso. Talvez renunciar esse dinheiro
que você está pegando, e você sabe que esse dinheiro não é um dinheiro honesto, mas esse dinheiro te ajuda a quitar as suas dívidas, a resolver os seus problemas, e você acaba pegando esse dinheiro que não é Deus que está te dando. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, nem tudo que parece bênção é Deus que nos dá. A Bíblia diz que Satanás levou Jesus para o alto, para o pináculo do templo, e o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Nem todo deserto, a gente pensa que deserto é do diabo, né? Não, deserto foi o Espírito que levou. Agora, nem tudo que parece bênção, nem todo mundo que está crescendo, nem todo mundo que está ganhando, nem todo mundo que está avançando, nem todo mundo que está prosperando, nem todo mundo que está progredindo, é Deus que está abençoando, irmão. Pode ser o diabo, porque muitas das vezes é a forma que o diabo vai usar para embaraçar a vida dessa pessoa. Quanta gente aí que está cheio de dinheiro, dando golpe nos outros, é Deus que está dando, querido? Quantas pessoas que estão aí sendo beneficiadas, matando alguém, é Deus que está dando? Não, é o diabo que está dando, é o diabo que está favorecendo. Então precisamos ter esse discernimento que para vivermos o caminho de Deus é preciso entrarmos pelo caminho da renúncia, dizer não para nós mesmos, dizer não para as nossas vontades. Paulo disse que há uma luta, uma briga dentro de mim, entre a minha carne e o meu espírito. Ele disse: estão sempre em luta dentro de mim, a minha briga entre a minha carne e meu espírito, porque a minha carne quer uma coisa, a minha carne quer se vingar de quem me tratou mal. Aí Deus diz assim: olha, você tem que amar até teus inimigos. A minha carne, ela não quer jejuar, ela quer acordar cedo, comer 2 pães, ela quer dormir, quando na verdade eu preciso orar, eu preciso acordar de madrugada. A minha carne, ela quer televisão, ela quer Netflix, ela não quer Bíblia. Ela quer internet, mas ela não quer Bíblia. Então há uma briga entre tua carne e teu espírito. Tua carne, ela quer tudo que pode saciar. E aí nós precisamos viver uma vida de renúncia para vivermos o caminho de Deus. Eu já quero concluir essa devocional lhe perguntando: será que você tem vivido a vontade de Deus? Será que a vida que você está, será que aonde você está agora foi Deus que te colocou aí? Será que o que você tem andado nesse tempo, será que é a forma que Deus quer que você ande? Será que você está vivendo a vontade de Deus ou você está fugindo? Será que não existe um Jonas dentro de você que decidiu agora trilhar o seu caminho, viver os seus caminhos? Ah, pastor, será que não há um Elias talvez com medo, dizendo: ah, pastor, Jezabel quer me matar, é melhor eu ficar quieto na minha, no meu canto? Mas será que Deus te chamou para isso? Você está fugindo do chamado de Deus por causa de homem, por causa de palavra humana, por causa de atitude de pessoas. Talvez você está vivendo como Elias, não querendo mais, porque tem uma Jezabel te perseguindo. Será que essa é a vontade de Deus? Se fosse a vontade de Deus, irmãos, que Elias fugisse, Deus o mandava ele voltar. Será que era a vontade de Deus que o filho pródigo saísse? Será que era a vontade do pai que o filho fosse embora de casa? Com certeza não, querido. Qual pai que gostaria de ver seu filho ir embora para uma terra longínqua? Tanto que o pai todos os dias ficava ali esperando o filho voltar. Será que é a vontade de Deus que você esteja hoje fora da presença dele? Que você hoje esteja vivendo uma vida de pecado, uma vida distante? Será que essa é a vontade de Deus para você? Eu acredito que não.
A palavra que eu deixo para você hoje é: volta. É preciso voltar. Volta para o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que você possa refletir nessa manhã, nessa palavra. Eu estou aqui há 20 minutos trazendo uma palavra para o teu coração. Que você possa voltar para que você viva a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa renunciar aos teus caminhos para viver o caminho de Deus. Quero orar com você nesta manhã. Senhor, te dou graça por essa palavra, te dou graça, Deus, por esse tempo, oh Pai precioso, na tua presença. Que essa palavra possa tocar em corações de pessoas, que vidas sejam transformadas, ó Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, quebra todas as algemas, as cadeias que aprisionam essa pessoa. E se talvez essa pessoa está vivendo num caminho que não é o que o Senhor traçou para ela, não é o que o Senhor projetou para ela, Senhor, talvez ela está vivendo as suas vontades agora, e ela está dizendo não para o Senhor, não para as suas vontades, não para os seus propósitos. Senhor, e que nesse momento ela possa dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim a tua vontade, cumpra em mim o teu propósito. Senhor, eu oro nesta hora, abençoe teu povo, tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, fique na paz.